Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui na Rádio Nazareno, a emissora do Povo de Deus. Sou o pastor Gesiel Costa e estamos para mais um programa. E hoje nós vamos falar sobre o ministério de profeta. E para falar sobre este importante ministério, convidei o meu amigo professor Jonas Mendes. A paz do Senhor, professor Jonas Mendes. Paz do Senhor, pastor Gesiel, um prazer e uma alegria poder estar aqui com o senhor nessa programação, falando sobre esse assunto muito importante. E o texto que nós vamos usar para falar sobre este assunto é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, que diz: E a uns pôs de Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Mas o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. E nós queríamos que o professor Jonas já fizesse essa consideração. Por que é interessante no contexto atual? Por que a lição ela versa que o dom de profeta ele é importante, ele foi importante no Antigo Testamento, a gente vê também no Novo Testamento, e para a Igreja na atualidade, qual que é esta importância? Ok, quando nós falamos sobre o profeta, nós já pensamos imediatamente nos profetas do Antigo Testamento, que é a maior referência que nós temos. E geralmente as pessoas têm uma visão um pouco, não distorcida, mas às vezes não muito completa sobre o que o profeta fazia, o que o profeta de fato, qual era a sua missão, a sua função. Muitas pessoas pensam que o profeta era aquela pessoa que ficava simplesmente prevendo o futuro e falando a respeito do que iria acontecer e tudo mais. Na verdade, o profeta fazia isso. Tanto é que os profetas antigamente eram chamados de videntes. A própria Bíblia diz que quando alguém dizia, vamos ao profeta, eles diziam, vamos ao vidente. Então eles, de fato, falavam sobre o que iria acontecer no futuro. Mas não só isso. O profeta também era aquela pessoa que olhava para a condição atual na qual a nação se encontrava e via que a nação, naquela situação, estava totalmente em desacordo com aquilo que Deus havia revelado no passado, a sua palavra, a sua lei. E aí, a partir da palavra, da lei de Deus, o profeta, então, ele condenava a nação e chamava a nação ao arrependimento. Nós podemos ver, por exemplo, o profeta Joel falando, olha, vocês devem rasgar não somente as vestes, mas o coração. E aí, quando o profeta revelava, falava da condição do povo na atualidade, comparando com a lei de Deus do passado, perceba que nós já temos presente, passado aí. Sim. Aí, a partir disso, o profeta dava um parecer a respeito do futuro. Se vocês se arrependerem, Deus enviará a bênção. Se não se arrependerem, Deus enviará, então, a punição sobre vocês. Então, o profeta é aquela pessoa que ele está olhando para o Antigo Testamento, no ministério do Antigo Testamento. Ele está olhando para o presente, para a condição do povo, está olhando para o passado, para aquilo que Deus revelou na lei, e a partir disso também está falando a respeito do que Deus enviará no futuro. É claro que nós temos profecias como Isaías, por exemplo, que fala sobre o ministério do Messias, que viria e coisas do tipo, só que sempre ligado a um plano de redenção, de restauração para uma nação que está em pecado. Ou seja, tudo isso, então, pertence ao ministério profético, bem como também a questão da cura, de maravilhas que os profetas faziam. Na atualidade, por que é importante o dom profético? Por que nós precisamos ter profetas ou dom de profecia na igreja? Bom, o dom de profecia, Paulo vai dizer que está ligado a algumas coisas. Exortar, consolar, edificar. Então, a igreja é esse corpo estruturado em que cada membro tem uma função ligada à edificação como um todo. Então é importante ter profecias na igreja, porque a profecia ela consola, ela edifica, ela exorta, ela ajuda a comunidade a caminhar de forma mais unida e harmônica. Muito bom, muito bom. O conceito de profeta no Antigo Testamento, professor Jonas, era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. A gente geralmente observa os profetas dizendo, assim diz o Senhor. Eles falavam em nome de Deus, era como se fosse um porta-voz de Deus, né? Um porta-voz do Altíssimo, uma espécie de embaixador, representante dos interesses de Deus na terra. E sempre que ele falava, sempre estava voltado para, como você disse a princípio, voltado para o embasamento bíblico, né? Eles tinham uma norma através das leis que eles deveriam seguir. Quando se desviavam, os profetas vinham até eles para dizer o quanto eles estavam distantes e o perigo disso, porque
enquanto eles estavam obedecendo, haviam as bênçãos, né, na vida deles. Mas quando eles desobedecessem, vinham as maldições. Então o profeta vinha alertando sobre isso, o interesse, o distanciamento, a vontade de Deus. E às vezes, até como você citou na sua fala inicial, às vezes o profeta vinha falar para não só a nação de Israel, mas para outras nações, no caso de Nínive, né? O profeta veio falar, né? Perfeito, justamente. O profeta, a palavra profeta em hebraico vem do termo navi, né? Que é aquele que fala a partir do que Deus manda. Em algumas traduções coloca até aquele que fala em lugar de Deus, no sentido de que ele é o porta-voz de Deus, ele que anuncia aquilo que Deus quer, né? Se for juízo para a nação ou se for misericórdia. Então nós temos dois grandes profetas que exerceram o ministério, inclusive, fora dos termos de Israel. Sim. Jonas, aí nós temos também Naum. Né? Ou seja, Jonas pregou, o povo se arrependeu. Jonas não gostou, né? Do arrependimento. Não né? gostou. Mas tem um contexto histórico aí, não tem? Tem. Ele, na verdade, já tinha uma mágoa com os ninivitas, porque eles eram inimigos de Israel, né? Sim. Se a gente for olhar, Jonas, a Bíblia revela uma profecia de Jonas para o rei Jeroboão, dizendo, olha, Deus vai te dar terras, vai expandir o seu reinado, e isso se cumpriu. Então, querendo ou não, Jonas ficou muito bem, porque ele profetizou para um rei e se cumpriu. Sim, né? sim. Agora imagina ele, com esse status que ele tinha, com a fama que ele tinha, tem que profetizar para o inimigo da nação. Inimigo da nação. E aí, quando ele vai profetizar, Deus fala, é misericórdia, eu vou perdoar todo mundo. Ah, não, aí não fica bem, né? Não sei se você já viu alguns historiadores contar que o Jonas era filho de... O pai dele era profeta em Israel, me foge o nome do pai dele, eu vou me lembrar. Esse era Amitai. Amitai, profeta Amitai. E os ninivitas, em uma das guerras contra Israel, os assírios mataram o pai dele. Alguns dos historiadores contam isso. E dizem que devido a essa morte do pai, ele cria um ressentimento contra os ninivitas, então ele foge porque se ele não prega a mensagem, os ninivitas não se arrependem. Não se arrependendo vem a destruição. E ele de fato quer a destruição. Justamente. Né? Não sei se procede esse pensamento aí histórico, né? Realmente até faz muito sentido, no caso, Deus envia exatamente ele então, porque é a pessoa que tinha essa mágoa, que tinha já esse ressentimento. Sim. Deus também queria, então, de alguma maneira, curá-lo. Fazer uma cura, né? Fazer uma cura dele. E mostrar a quantidade do amor que Deus tem. Justamente. Né? E ainda, falando do profeta do Antigo Testamento, a gente vê não só os profetas masculinos, mas as profetisas também, né? A profetisa Uda, como a gente observa aqui, dentre outras, né? Que também profetizaram em Israel. Agora, a profecia do profeta para a nação, nesses termos que nós estamos falando aqui, usando o exemplo de Jonas, ela poderia ser condicional, né? Sim. Porque se a nação se arrependesse, Deus suspenderia o juízo. E se a nação não se arrependesse, o juízo viria sobre elas. Então, a gente pode dizer que há essas profecias que são condicionais e profecias que são incondicionais? Isso, perfeito. Então, naqueles termos que nós comentamos, quando o povo estava em desobediência com a lei de Deus, o profeta ele era levantado para chamar o povo ao arrependimento, a considerar e tudo mais. O povo se arrependendo, o juízo de Deus cessaria. Sim. Mas o povo não se arrependendo, o juízo de Deus permaneceria. Então tem pessoas que pensam assim, mas Deus muda. Não, não é Deus que muda, é o povo que muda. Então Deus trata com o povo a maneira como o povo responde às leis de Deus. Sim. Se o povo responde às leis de Deus com obediência, as bênçãos de Deus vêm sobre o povo. Se o povo responde à lei de Deus com desobediência, aí tudo aquilo que a Bíblia chama de maldição, né? As maldições da lei vêm sobre eles. Então Deus não muda, quem muda somos nós. Então, por exemplo, a Bíblia diz, né, Deus se arrependeu de punir os ninivitas. Não é que Deus mudou suas ideias, seu plano, seu propósito, não. Essa é meramente uma expressão, porque Deus é tão grande que a Bíblia ela precisa usar expressões humanas para poder falar de Deus, para a gente poder tentar compreender. Então é uma expressão que vai dizer o seguinte, não é que Deus mudou, a verdade é os homens que mudaram, os ninivitas mudaram. A Bíblia diz que eles se arrependeram. E porque eles mudaram a sua relação diante de Deus, então Deus não enviou a praga por causa da mudança que ocorreu neles. Foi eles que mudaram. Eles se arrependeram. Então isso é importante. Então existem sim profecias que são incondicionais. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala do Messias, isso é uma questão incondicional. Independentemente da condição da nação de Israel, o Messias viria. A gente até chega a dizer, né, que Deus determina muitas coisas, mas Deus não determina todas as coisas.
Muitas coisas Deus determinou. Para usar uma palavra mais teológica, né? São os decretos imutáveis e eternos de Deus. Isso. São os decretos de Deus, eles se relacionam com coisas que Deus decreta a partir de sua vontade, que são imutáveis, que vão acontecer mesmo, por exemplo, a vinda do Messias, o restabelecimento do novo céu e nova terra, ou seja, tudo isso Deus decretou e não tem conversa. Agora, o decreto de Deus se relaciona também, às vezes, com coisas condicionais. Deus decreta, por exemplo, salvar todos aqueles que manifestam fé em Cristo Jesus. Sim. Então Deus não decretou salvar a pessoa incondicionalmente. Deus decretou salvar aqueles que, com uma condição, manifestasse fé em Cristo Jesus. Então os decretos de Deus lidam com essas duas situações, com aquelas coisas que são condicionais e as incondicionais. Incondicionais, muito bom. E ainda falando sobre o profetismo em Israel, disse que surgiu no século VIII, né, depois que a divisão dos reinos também trouxe essa questão, depois que o reino de Israel foi dividido em dois, o reino do sul, o reino do norte, e os reis e as nações, as duas nações divididas agora, também passaram a desviar-se das leis do Senhor. E os profetas, eles vieram para repreender os reis e a nação, trazer de volta para os caminhos do Senhor. E em meio a esse embate surgiu os falsos profetas, que também eram pagos pelos reis para profetizarem o que os reis queriam ouvir, né? E os profetas, então, eles proclamavam juízo mesmo para o rei, para as nações, para o distanciamento de Deus. Foi como aquele período era um combate à espécie da idolatria que os reis traziam, né? Perfeito. Isso é interessante porque a gente vai ver a ousadia que os profetas tinham. É claro que isso não dependia da vontade meramente deles. Eles foram chamados por Deus e muitos nem queriam. Por exemplo, Jeremias, Deus diz, desde o ventre te chamei. E Jeremias fala assim, mas eu sou apenas uma criança e vai profetizar para um rei. E aí Deus fala bem assim, não, você tem que ir profetizar para ele porque eu te chamei, eu estou contigo, eu vou te guardar. Então os profetas, eles não se importavam se tinham que profetizar para rei, para as pessoas simples, eles profetizavam para quem quer que fosse. E repreendiam, mostrando que a lei de Deus ela se aplica a todas as autoridades, inclusive reis, sacerdotes, todos eles. Mas nós estamos falando sobre o ministério do profeta, falamos algo sobre o profeta do Antigo Testamento, e agora o profeta do Novo Testamento, a importância do termo profeta no Novo Testamento. Nós observamos quando lemos a carta de Paulo aos Efésios capítulo 4, versículo 11, quando Paulo disse que ele mesmo, ele deu uns para pastores, doutores, e também ali está incluso o profeta, né? Então, nós temos este ministério de profeta no Novo Testamento. Como que nós fazemos a leitura do ministério de profeta no Novo Testamento, professor Jonas? Ok. O que nós precisamos fazer, uma distinção aqui importante, Deuteronômio capítulo 18, verso 18, diz assim, eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. Ou seja, Deus está falando para Moisés, vou levantar um profeta semelhante a você. Então nós temos dois grandes aqui, podemos dizer, topos, né, no pico profético. Moisés e o profeta que Deus levantaria semelhante a Moisés. O Novo Testamento vai dizer que esse profeta é Jesus. Sim. Então Jesus é o profeta semelhante a Moisés. A Bíblia também mostra, diz de forma clara, que as leis e os profetas profetizaram até João Batista. Então João Batista é considerado o último dos profetas nos moldes do Antigo Testamento. Então, nos moldes do Antigo Testamento, cujo ministério profético era um ofício, de fato, João Batista é considerado o último dos profetas, embora o seu ministério, em natureza, seja um pouco distinto do Antigo Testamento, porque ele veio para preparar o caminho para a vinda do Messias, que é o maior profeta de todos. Então, com ele encerra-se esse ministério profético do Antigo Testamento. Então, hoje, nós não temos profetas, por exemplo, à semelhança de Jeremias, de Isaías, nós não temos mais profetas assim. Por quê? Porque isso se encerrou. Esses profetas eram profetas cuja revelação estava atrelada à formação do cânon, à formação da Bíblia, da palavra de Deus. Então, o que Jeremias profetizava, por exemplo, são as Escrituras. O que Isaías profetizava está aqui. São revelações cujo conteúdo estão ligados à ideia da vinda do Messias, ao plano de redenção, à formação do cânon. Hoje o cânon, a Bíblia, está formada, está completa. Então aqui, encerrou o cânon, aquela discussão, né? O cânon está encerrado. Está encerrado.
Então, o Novo Testamento apresenta alguns textos, como por exemplo, capítulo 3 de Efésios, o verso de número 5 diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então aqui no capítulo 3, o verso 5, bem como no capítulo 2 e no verso 20, na mesma carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ter também no verso 20 do capítulo 2, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então Efésios capítulo 2, verso 20 e capítulo 3, verso 5, mostra a relação entre apóstolos e profetas, sendo que apóstolo vem primeiro, certo? Há muito tempo as pessoas tendiam a interpretar esses profetas aqui como se fossem os profetas do Antigo Testamento. O apóstolo do Novo, o profeta do Antigo. Só que o duro que não dá para interpretar assim, porque o verso 5 diz, ó, qual noutros tempos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado. Então Paulo está querendo dizer que esse conteúdo tem sido revelado naquela época para os apóstolos e profetas naquele tempo. Então o pastor Ezequias Soares, ele diz o seguinte, que apóstolos e profetas do capítulo 2, verso 20 e no capítulo 3, verso 5, são as mesmas pessoas. Porque ele diz que não tem uma conjunção que separa os dois. Então ele diz que no grego a ideia é apóstolo-profeta. Apóstolo profeta? Apóstolo profeta. É o que ele diz, né? Alguém pode discordar, né? Mas ele diz que apóstolo aqui e profeta são um só. Porque o apóstolo também era profeta. E aí no capítulo 4, verso 11, onde nós temos que Deus deu apóstolos, evangelistas, também deu profetas. Também deu profeta. Ali profeta já é outra coisa. Bom, eu particularmente, todo o apreço que tenho pelo pastor Ezequias Soares, eu acho um pouco difícil essa interpretação, porque me parece muito arbitrária. Você escolhe um lugar, no capítulo 2 profeta significa uma coisa, no capítulo 3 profeta significa outra coisa, no capítulo 4 profeta é outro trem. Não tem nada a ver com os outros dois capítulos, mudou. Eu acho difícil, mas não vou entrar nas discussões problemáticas do texto para sintetizar. O profeta no Antigo Testamento é um ministério, um ofício, nós não temos isso no Novo. Nós temos dom de profecia. Alguns chegam a dizer, por exemplo, que aquele que é usado um dom de profecia são chamados às vezes de profetas. Nós temos, por exemplo, Ágabo e tudo mais, que alguns vão chamar de profeta. E nós temos uma outra coisa também que acaba sendo importante. No Novo Testamento, a profecia ela não tem o mesmo peso e o mesmo caráter do Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, a profecia tem que ser avaliada, ela tem que ser analisada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, por exemplo, Paulo vai dizer o seguinte, 2 ou 3 profetizem e os outros julguem. Julga a partir do quê? A partir do conteúdo revelacional que eles têm, das escrituras que já possuíam, daquilo que aprenderam dos apóstolos. O Wayne, né, na sua teologia sistemática, na verdade, o Wayne Grudem, ele fala sobre isso, mas num livro especificamente sobre profecia, o dom de profecia, ele fala o seguinte, ele fala que o profeta do Antigo Testamento foi substituído pelo apóstolo no Novo. Então ele diz que o apóstolo no Novo Testamento tem o mesmo peso que o profeta tinha no Antigo. De maneira que aquilo que nós chamamos de profeta depois, que tem o dom de profecia, ele não tem o mesmo nível de autoridade que o profeta do Antigo Testamento. Não pode ser algum, isso não existe mais. Então toda profecia está sujeita a ser analisada, a ser julgada, de acordo com aquilo que nós já temos nas Escrituras. Diferentemente de Isaías, por exemplo, que a profecia dele estava formando o conteúdo canônico. Certo? Entendi, porque no Antigo Testamento havia mesmo a escola de profeta. O indivíduo ia para a escola, ele tinha que formar o caráter, forjar o caráter, saber os interesses da nação, estudar as leis de Deus, e a partir daí se tornava um profeta. A gente vê as escolas de profeta no período de Elias, de Eliseu, né? E já no Novo Testamento não vemos essas questões de escola de profeta, mas vemos o dom da profecia e como você disse aí, o maior dom da profecia, a maior profecia hoje é a Bíblia. Então aqueles que pregam a Bíblia pode ser chamado mesmo que pejorativamente de profetas, né? E os profetas do Novo Testamento, eles não têm esse ministério, não passaram por uma escola para se tornarem profeta, mas recebem as revelações de Deus para profetizar, e esse tipo de ofício do profeta no Novo Testamento, ele não é somente para dizer o futuro, para adivinhar, para falar algo semelhante, mas simplesmente para repreender no caso de erros, no caso de aberrações, aquilo que Paulo fala aos Coríntios, para exortar, para ensinar, né, para edificar, é a tonalidade das profecias do profeta do Novo Testamento. Inclusive, professor Gesiel,
hoje as discussões em torno do pentecostalismo, ela tem avançado bastante. Se a gente pega, por exemplo, Roger Stronstadt, William Menzies e Robert Menzies, que discute esse assunto com muita propriedade, eles vão dizer o seguinte, que a igreja do Novo Testamento ela é apresentada como uma comunidade profética, comunidade de profetas que se assemelham a Cristo Jesus. Sim. Porque Jesus é o profeta semelhante a Moisés. Então, os profetas do Antigo Testamento realizavam maravilhas e tudo mais, só que era uma classe, por assim dizer, seleta, porque eram poucas pessoas que eram chamadas, eram poucas pessoas que recebiam esse chamado, essa vocação, bem como os sacerdotes no Antigo Testamento, não eram todos, eram alguns da tribo que podia participar. No Novo Testamento, não, isso está disponível a todos. Então, essa é a grande diferença, inclusive, quando Pedro, em Atos capítulo 2, ele diz, olha, antigamente, né, ele não diz isso, mas é como se estivesse dizendo, antigamente era só sobre algumas pessoas, agora não. Agora os velhos, jovens, crianças, todos profetizarão, terão sonhos, e ele começa a dar alguns exemplos, de uns terão sonhos. Tem gente que acha que os velhos então só podem ter sonhos, os jovens só podem profetizar. Não, a ideia não é essa. Ele pegou esse exemplificativo. Ele pegou algumas classes para mostrar que está disponível a todos. Deus fala através de profecia, de sonhos, isso está disponível à igreja, num geral. Por quê? Porque a igreja é a comunidade profética, aqueles que foram chamados para ser a voz profética de Deus nesse tempo, combater o pecado, falar contra o pecado. E sim, de alguma maneira, como você bem destacou, aqueles que pregam a palavra, inclusive alguns tendem a definir, me parece que o escritor chega até andar por esse caminho, né? Uhum. De que o ministério profético aí no Novo Testamento, segundo ele propõe, é aquela palavra, aquela revelação da palavra que está ligado de alguma maneira, não como no Antigo Testamento, mas para revelar os desígnios de Deus de uma forma intensa e profunda. Uhum. Me parece que talvez Paulo até usasse nesse sentido ali, quando fala de profetas e apóstolos, né? Só que sim, de alguma maneira, podemos dizer que quem profetiza, quem prega a palavra, também está associado a essa referência ao profeta, porque a palavra é a maior profecia. A palavra é a maior profecia. E Pedro, acho que Pedro quem disse, né, que nos últimos tempos ele derramaria o Espírito sobre toda a carne, e falando sobre o derramado do Espírito, ele diz que isto dizia respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Sim. Então já não é mais algo seletivo como era no Novo Testamento, né? Mas algo assim, para quem quiser buscar, pode receber o dom da profecia. Né? Perfeito, justamente. E ainda falando sobre o objetivo do dom ministerial de profeta, a função do profeta do Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículo em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios, ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. Pois como organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para edificação e amor, para que tal seja uma realidade. Os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito de Deus, porque possa ser que eles venham a desempenhar suas funções pelo próprio Espírito, né? Porque as fontes da profecia, elas não são só de Deus, né? Tem as fontes da profecia que eu citei aqui em um programa, que Paulo ele estava em Corinto, quando de repente uma mulher profetizou para ele e para Silas e disse, esses são os homens de Deus, ouvi-os. Ele disse, sai dela. E era um espírito maligno que fazia ela profetizar. Né? Justamente, perfeito. Por isso que é importante ter discernimento dos espíritos, né? Sim. Para que a gente consiga entender o que está acontecendo. O mundo espiritual não é composto meramente por forças benéficas e benignas, ou seja, há forças malignas atuando também, né? Sim. Isso é importante. Agora, temos uma grande dificuldade aqui com esses textos, né? Olhando em questões da própria Bíblia mesmo, sim. A gente tem uma dificuldade com, por exemplo, Efésios capítulo 4, verso 11, que foi o texto que eu citei, que a gente chama de dons ministeriais, que fala do profeta. Sim. Quando a gente pega a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, se a gente olhar dos versos primeiros em diante, vai falar sobre o dom de profecia. Só que aí no verso 28, Paulo diz, e há uns, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, socorros, governos. Sim. É difícil, né, conciliar isso aqui. É fácil, né? A verdade é que essas distinções que a gente faz, por exemplo, dons ministeriais, dons espirituais, essas divisões elas são didáticas, elas ajudam a entender um pouco o texto, mas elas não significam que sejam de fato bíblicas, não significa que Paulo fazia essa distinção. Nós que fazemos. Nós fazemos isso. Para poder tentar entender, né? Correto. Igual aquela ideia dos 9 dons, só tem 9 dons. Não
Não é verdade isso. É verdade. Paulo dá uma lista exemplificativa e não exaustiva. Se a gente for comparar Romanos 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, os versos primeiros, depois do verso 28, Sim. e pegar Efésios 4, 11, os dons ali são distintos demais. São várias variedades. São variedade. Então a gente tem dificuldade para conciliar isso. Qual seria a grande dificuldade para exemplificar? Entender se o ministério profético do capítulo 4 de Efésios, verso 11, é o mesmo que o dom de profecia, 1 Coríntios capítulo 12, a partir dos versos primeiros, se é a mesma coisa. Então, algumas pessoas tendem a fazer uma distinção, dizendo o seguinte, inclusive eu cito aqui o professor Valdeci do Carmo, né? Ele gosta de sempre explicar isso, mostrando que há uma distinção. O dom de profecia seria aquele que recebe o dom de profecia em algum momento, profetiza e tudo mais. E aí o ministério profético, de alguma maneira, estaria associado, por assim dizer, àquelas pessoas que recebem, que revelam o desígnio de Deus de forma profunda, ou expõem a palavra com revelação profunda dos desígnios de Deus, da vontade do Senhor, algo do tipo. Né? Alguns fariam essa distinção. Particularmente, essa é uma opinião minha, né? Eu não estou muito favorável a essa distinção. Eu tenho uma particularidade, eu acho que para mim o profeta é aquele que tem um dom de profecia no Novo Testamento. Acho que simplifica mais a coisa, né? Mais simplificado do que fazer essas... Na verdade, nós estávamos até discutindo isso esses tempos atrás, eu, o professor Valdeci do Carmo, o professor Rony, discutindo essas questões, né? E aí o professor Valdeci falou sobre essas distinções, mas não que ele defenda de fato, ele fala que muitas pessoas defendiam essa distinção, parece que o comentarista da lição também até chega a defender uma distinção semelhante a essa, mas na atualidade não sei se ela ainda continua sendo válida. Maravilha! Estamos de volta com mais um quadro do programa. Estamos apresentando o programa Momento da Palavra e estamos dialogando sobre o ministério de profeta. E conosco o professor Jonas Mendes está nos ajudando aqui nesse diálogo sobre o ministério de profeta. E neste último quadro queremos falar sobre o verdadeiro profeta e o falso profeta, até porque Jesus ele advertiu essas características dos falsos profetas, deixou a igreja, tanto Paulo quanto João também, eles nos advertiram quanto ao verdadeiro profeta e ao falso profeta, e que nós tenhamos cuidado e até tenhamos o dom de discernir para saber quem é quem. Então, professor Jonas, o comentarista fala que o falso profeta, ele também pode ser ter a característica de simplicidade ou arrogância. O verdadeiro profeta ele é simples, o falso profeta ele é arrogante, dentre tantas outras características que podemos então definir ou discernir do verdadeiro e do falso profeta. Perfeito. Jesus, inclusive em Mateus capítulo 7, verso 15, ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Sim. Então, o falso profeta ele tem uma aparência de piedade, tem uma aparência de benignidade, como se fosse uma pessoa que amasse o rebanho, que quisesse cuidar, só que porque são vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E aí como que nós vamos conhecer isso, né? Sim. Bom, existem alguns caminhos que podemos estabelecer. Primeiro, podemos conhecer a partir dos frutos. A partir dos frutos. Isso. É uma maneira de conhecermos isso aí. Jesus vai dizer, inclusive, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? A ideia que Jesus está dizendo aqui é que cada árvore produz segundo a sua natureza. Então, vamos supor, um pé de laranja vai produzir frutos segundo a sua natureza. Então, o pé de laranja não pode produzir melão, porque não está de acordo com a sua natureza. Então, o falso profeta, os frutos, as obras que ele realiza, é de acordo com a sua natureza. Embora exteriormente ele aparente ser uma coisa, a sua natureza interna, interior, que vai determinar, de fato, as suas obras. Porque a gente pode enganar algumas pessoas por um tempo, mas não conseguiríamos enganar todas as pessoas todo o tempo. Todo o tempo. Então as obras revelam, de fato, o caráter desse falso profeta. A segunda maneira também é discernimento de espírito. Então o Senhor, ele nos mostra uma coisa, o Senhor nos revela, o Senhor nos faz entender, de alguma maneira, o que está acontecendo. Se a gente olhar, por exemplo, o exemplo que o Senhor mesmo citou, né, de Paulo, quando aquela jovem passava e dizia, grande homem de Deus. Sim. Se você for olhar pela palavra, você não consegue simplesmente... Não, é verdade, um grande homem de Deus. Mas ele entendia que por trás daquilo ali existia uma influência maligna.
Então nós temos algumas maneiras de conseguir entender isso aí, né? Até porque, professor Jonas, a gente vê muito na igreja disso hoje. O camarada vem, profetiza e dá certa profecia, ele já julga, é homem de Deus, homem sincero, homem fiel. Ele estendeu a mão, curou o paralítico, homem sincero, homem de Deus. Então, às vezes nós somos pegos assim, de querer fazer, definir de fato o profeta pelo que ele faz, ou pelo que ele fala, e simplesmente não pelo que ele é de fato, da sua natureza. Né? Justamente. Então, isso é importante para os cristãos, né? Hebreus, por exemplo, no capítulo 5, verso de número 14, diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos. A palavra perfeito aqui no grego teleios é a ideia de maduro, né? Para os maduros. Né? Aí ele diz: os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercidos para discernir tanto o bem como o mal. Então o cristão maduro, ele tem os seus sentidos exercitados, por assim dizer, de tal maneira que ele consegue discernir o bem e o mal. Por quê? Porque ele já atingiu o estado de maturidade. Tiago, no capítulo 1, por exemplo, ele vai falar: se você não tem sabedoria, peça a Deus que dá, né, a todos e não lança em face. Então a sabedoria ali que Tiago está propondo é aquela sabedoria prática que nos dá a capacidade de agir de forma sábia, tomar decisões. A ideia, Frônides, seria prudência, né? Seria aquela sabedoria prudente que nos ensina a agir, nos ensina a andar, a se portar no mundo. Então o cristão ele tem que ter essa sabedoria, buscar essa maturidade para que ele possa discernir os espíritos, para que ele possa discernir as profecias, julgar. Existe em nosso tempo hoje um certo medo. Não, eu não posso julgar as profecias porque eu vou estar blasfemando contra o Espírito Santo. Meu irmão, se você não julgar as profecias, você está entristecendo o Espírito Santo. Porque Deus ordena que assim faça. Nós não devemos desprezar as profecias, mas devemos julgar as profecias. Porque a profecia hoje, ela não é infalível. Diferentemente da profecia no Antigo Testamento, com os verdadeiros profetas, né? Hoje nós temos muitos, apesar de, além da profecia ainda não ter o caráter de infalibilidade, ainda há os falsos profetas que estão no meio do povo, enganando o povo. Que Paulo fala aos irmãos, né, de Éfeso, quando Paulo passa lá indo para Jerusalém, né? Olha, eu vou para Jerusalém, talvez não vou ver mais vocês, mas vai surgir no meio do povo falsos profetas, pessoas querendo devorar as ovelhas de Deus. E quando fala em julgar, não é dizer aquele irmão ali falou do céu, aquele lá não falou do céu, aquele lá falou de Deus, aquele lá... Não é nesse termo, é julgar no sentido de exercer a palavra, né? Conferir com o que a Bíblia diz, de fato, porque tem muitas profecias aí que não bate com a Bíblia, então não é verdade. E as pessoas, por não conhecerem a Bíblia, acham que muitas coisas são verdadeiras e estão sendo enganadas. E o falso profeta, como disse o professor Jonas, ele não vem escrito falso profeta, ele não identifica assim. O falso ele é muito semelhante, né, do verdadeiro, que você só consegue identificar ele com a palavra ou com o discernimento de espírito. Justamente, inclusive, professor Gisele, muitas pessoas citam Mateus capítulo 7, né? Não devemos julgar, não julgueis para que não sejais julgados. Aí está dizendo, tá vendo? Não devemos julgar. Mas não é isso que Jesus está falando, não. Jesus aqui está falando do julgamento hipócrita. Tanto é que ele vai dizer, como que você olha para o cisco que está no olho do seu irmão, tendo uma trave no seu olho? Exato. Ele está condenando, um julgamento hipócrita. Aí ele diz assim, ele autoriza o julgamento quando ele fala, tira, pois, a trave do teu olho, aí sim podereis ajudar o seu irmão. Esse julgamento que Jesus está falando aqui não é um julgamento para condenação, porque isso não está sobre nós, é Deus que faz. É um julgamento para auxiliar, para ajudar, ou para defender a igreja de falsos profetas, de ameaças que existem. Então isso aqui é importante, que nós devemos estar atentos a esse contexto, sabendo que o julgamento aqui não é para condenação, isso não está sobre nós. Não está sobre nós. Então tem pessoas que usam versículos isolados para justificar, o seu erro, né? Sem saber o contexto do que se trata o assunto, né? E nós precisamos, sim, nesses últimos dias ainda, ter esse discernimento, saber, a Bíblia fala cautelai-vos dos falsos profetas, tem que ter cautela, tem que ter prudência, porque esses tempos eu fui no Paraguai comprar um pendrive e o indivíduo falou, você quer do original ou do falsificado? E colocou os dois na mesa. E você não identifica olhando assim, a não ser pelo peso, tem algumas características que você identifica qual que é o verdadeiro do falso. Então assim também são os falsos profetas. E principalmente nesses dias de pandemia, os indivíduos têm tempo, né, de profetizar na internet, no Facebook, no YouTube, e as pessoas aí menos avisadas têm caído nesse engodo, mas nós estamos aqui para te alertar, para que você aprenda através da palavra de Deus e dessas lições do programa
é identificar os verdadeiros profetas e ouvi-los e julgá-los segundo a profecia bíblica, os errados, e entrar então de acordo com a vontade divina. É isso mesmo. Como o senhor bem destacou, professor Gisel, Deus não vai revelar nada que seja contrário àquilo que já revelou na palavra de Deus, sua palavra. Então, Deus não duela com o seu próprio caráter, não há conflitos em Deus. Deus é um Deus de justa medida. Então, o que Deus revelou nas Escrituras, a palavra de Deus, isso é um guia para nós. Hebreus capítulo 1, por exemplo, vai dizer que Deus, outrora, falou de muitas formas, de diversas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas a nós, nos últimos dias, falou pelo Filho. Então, o Filho é a maior revelação de Deus. Então, Deus não vai revelar nada que vá contrário àquilo que já revelou pelos profetas no Antigo Testamento e pelos apóstolos e pelo Filho ali. Sim. Então toda profecia deve ser julgada, como o senhor bem destacou, a partir daquilo que nós temos nas Escrituras, na palavra de Deus. Isso é um guia para nós, para que nós possamos defender, guardar a nossa fé, batalhar pela fé que foi dada aos santos. Maravilha, nós já estamos chegando no final do nosso programa, professor Jonas. E eu quero te agradecer pela participação e quero que você faça as considerações aí, tanto do assunto quanto do programa. Nós estamos aí, hoje é sexta-feira, falando algo da Palavra de Deus, fazer as suas considerações e vamos encerrar o programa. Ok, eu agradeço, pastor Gisel, pelo convite. Para mim foi uma honra, fiquei feliz. E é um programa importante porque discutindo assuntos que são enriquecedores, que as pessoas precisam ter contato. Então, para finalizar, nós vamos entender que o dom de profecia está disponível a todos. A Bíblia, inclusive, ela mostra dois aspectos no que diz respeito ao dom. Por exemplo, 1 Coríntios 12, 11 diz que o Espírito Santo dá a cada um conforme ele quer. Só que Paulo também vai dizer que devemos buscar. Sim. Então nós devemos buscar o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, sabendo que ele que dá e distribui os dons. Para quê? Os dons são dados para que nós venhamos contribuir para o enriquecimento da comunidade, para a edificação da comunidade, não para o nosso engrandecimento. Então o dom de profecia está disponível a todos. Eu entendo que o profeta, como se refere Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, é aquele que tem o dom de profecia.